Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio muito especial, que a gente está gravando no mês da mulher, e eu estou trazendo uma convidada que é uma amiga querida, uma pessoa que eu tenho um carinho absurdo, uma excelente profissional, uma parceira, e gostaria que ela apresentasse o universo da mulher, tabu, a realidade da mulher dentro do sistema do CREA, e dentro do nosso podcast, a SOS Engenharia, de engenheiro para engenheiro. Joyce, por favor, se apresenta, fala do teu currículo, fala um pouquinho de você. Então, gente, é muito importante, né, começar dizendo que ser mulher já é desafiador, assim, né? E a gente fazer parte de algo, né, que já é do meio masculino é mais desafiador ainda, né? Todo dia a gente vai se renovando, buscando meios que a gente consiga se adequar na realidade ao meio que a gente convive, que a gente exerce, né? Todo dia é um dia desafiador. Então, eu vou começar pela minha história. Eu sempre quis ser engenheira, não existia outra profissão na minha cabeça, não tinha essa possibilidade. Eu vim de uma família que meu pai já trabalhava com obras, então eu acabei tendenciando para esse lado dele, né? Pela minha mãe eu seria médica, né? Mas a engenharia me ganhou de uma forma que, assim, não teve nenhum tipo de empate, né? E eu me formei em 2020. Atualmente eu trabalho com vistoria principalmente de recebimento de condomínios, né? Condomínios novos que são entregues para os ou para a administradora ou diretamente para o síndico, e eles nos contratam para estar, né? Eu falo nos porque, assim, é sempre uma equipe, nunca sou eu sozinha para fazer uma vistoria de um condomínio que é imenso, entendeu? E eu tô aqui para o que você precisar. E outra coisa, muito obrigada, né, pela oportunidade de falar, de representar as mulheres aqui. É uma responsabilidade gigante, mas a gente é mulher e gosta de desafios e estamos aqui para isso. Ai, minha amiga, isso aqui é só um presente representando o que mês das lindo. mulheres, tá? Para você. Obrigada, tá? gente. A importância da mulher, né? Com a singeleza, mas também com a representatividade do que vocês representam não só na engenharia, mas a nível social. Dentro disso tudo, assim, dentro desse cenário, como a gente tem falado aqui agora, o que você me apresentaria como as coisas boas, primeiramente, da engenharia, e as coisas que, de repente, você não vê tão bem já de cara nesse cenário? Então, as coisas... na verdade, a coisa boa está relacionada com a coisa ruim, né? Nessa questão mesmo do mundo feminino, em muitos lugares, né, a gente não consegue ser... Existe um pouquinho de preconceito ainda, mas a gente vê também que muita gente, ainda mais agora da parte nova, né, do pessoal que está formando agora, aceita a gente com muito respeito, entendeu? Isso é muito importante. A nossa voz acaba tendo o mesmo peso de uma voz masculina, sabe? Um engenheiro mesmo, né? Um homem, no caso. Então, isso acaba trazendo a gente, né? Trazendo a gente com essas duas ligações. Tanto sendo uma coisa muito boa, ser uma mulher na engenharia pela representatividade, e ser difícil também lidar com alguns tipos de preconceitos ainda, como se a nossa delicadeza não pudesse se correlacionar com a nossa competência, entendeu? Assim, nós não podemos ser inteligentes e femininas e tudo mais, entendeu? Fica uma maneira assim, para algumas pessoas fica meio que engessado. Isso é mais para o pessoal, assim, de coisas que eu já tive, que já passei, mais para o pessoal mesmo que é da antiga. Com o pessoal novo agora, com os vamos dizer assim, pessoal do século XXI, não, entendeu? Mas da galera que é um pouco... essa menina, ela tá pensando que ela é o quê?
entendeu? São coisas que a gente costuma ouvir e tá tudo bem. Cada dia a gente vai vivenciando um dia de cada vez e tentando vencer aquilo dali, entendeu? E desplacando desafios dia a cada dia. Isso dentro do que você falou, acho que já traz muito com relação ao histórico da mulher, não só agora, né? Isso, exatamente. Mas na engenharia. Não Se hoje em dia a gente tem uma acessibilidade à informação, um espaço muito maior, sim, imagina como não foi no início da engenharia, sim, né? Sim, sim. Hoje em dia você vê em canteiros de obra mulheres trabalhando como pedreiros, é verdade, como serventes, tá? Como profissões específicas, eu falo técnico, né? Mas são profissionais de gesso, que trabalham com gesso acartonado, gesso plaquinha, rebaixamento, porque são profissões que vêm acontecendo e a mulher se inserindo no mercado. Sim. Elas têm buscado também estar na crista da onda. Né? Isso aí, estão na crista da onda. E aí você traz essa realidade, né, da mulher, e aí você toda linda, com cabelão, toda... E aí a gente sabe que tem o universo todo, que de repente o pessoal às vezes não gosta. Para você demanda uma qualidade também até de cuidado maior, porque é um ambiente com muita poeira. É um ambiente meio hostil, né? Meio hostil pro cuidado feminino. Eu brinco, né? Você usa shampoo, condicionador e um creme para finalização. Vamos botar assim. O homem não, é um sabonete de coco e lava e tá tudo bem. Tá tudo certo, tá pleno. É a mesma coisa. Então, requer da mulher realmente alguma coisa a mais, mas como você mesmo disse, que essa visão com relação a vocês da delicadeza com a capacidade profissional, isso hoje em dia já é bem menor. Conta pra gente, assim, alguns casos engraçados, tá? Bem à vontade, que de repente tenha marcado e de repente só um constrangedor que tenha te marcado. Um caso engraçado, deixa eu lembrar. Eu acho que foi nessas situações mesmo. Eu não tô lembrando assim de um específico agora, mas em geral isso é o que sempre acontece. Você chega num local e aí as pessoas falam assim pra você: nossa, você é engenheira? Nossa, você é muito nova e tal, você não tem nem 30 anos. Você começou a estudar muito nova, com 15 anos você fazia faculdade, sabe? Essas são coisas engraçadas que sempre acontecem. E algo constrangedor que me aconteceu relacionado a isso também, a questão da competência e chegarem para mim numa certa feita e falarem: você acha que você é o quê? Você nem deveria estar aqui nem é lugar de mulher, entendeu? Era um senhor, deveria ter por volta de seus 50 e poucos, 60 anos, e eu só ri pra ele e falei: o lugar da mulher é onde ela quiser, entendeu? É onde ela se preparar e se capacitar, estudar e tá ali, pronto. Hoje em dia não tem mais isso, né? O senhor deveria se evoluir, porque as coisas evoluem, né? A gente não pode ficar parado no tempo. A gente não tá na década lá, entendeu? Da época do seu avô, enfim. Agora o mundo é outro e é esse. O senhor tem que aceitar e pronto. Eu acho que, assim, eu tô há mais de 20 anos na engenharia, né? E ver a evolução de toda a visão da engenharia com relação à inserção, tá, do universo feminino com a postura da mulher na engenharia é muito importante. Quando eu entrei, normalmente as mulheres que faziam engenharia, elas tinham que ter uma postura, elas tinham que ter, tá? Um estereotipo também, né? Um estereótipo assim, que tinha que entrar mais durona, porque o pessoal não respeitava, falava uma gracinha, e aí a gente vê que, a gente brinca, né, peão, mas todo mundo era uma mulher na obra, você tem mais de 100 homens, às vezes, na obra, a mulher que é bonita, tá arrumada, porque ela vai, nossa vestimenta de trabalho é uma calça, quase sempre na sua totalidade, uma calça jeans, uma bota e uma camisa da empresa, tá? Que é uniforme
da engenheira na obra, o capacete e os EPIs. Mas às vezes falava uma gracinha, às vezes tinha alguma coisa diferente. E hoje em dia, até pelo quadro social que vivemos, né, eu acho que isso também reduz essa... Eu não gostaria de colocar agressão, mas Mas né? Acaba sendo um tipo de agressão intelectual, né? digamos Com assim. relação a isso, porque ela está ali trabalhando, é o sustento dela, o ambiente de trabalho dela, ela é uma gestora dessa equipe, então deveria ter o respeito, né, pela profissional e pela mulher, primeiramente, tá? Sim, exato. E que a gente sabe que muitas das vezes não tem. Então, hoje em dia, a gente vê que o cenário mudou, né? Não só no universo de obra, tá? Mas na parte gerencial, e como você mesmo falou, você trabalha hoje numa parte de vistoria, de perícias, e a mulher é muito bem vista nesse cenário pela questão de sermos detalhistas e tudo mais. A gente consegue enxergar coisas que para um homem passaria tranquilo, entendeu? A gente consegue ver que o pizinho não está rejuntado. Então, isso acaba contribuindo muito para que a gente fique à vontade nesse meio. Exatamente. Hoje, né, eu trabalho com vistoria e informa-se, quando a gente chega na vistoria já não é uma coisa muito agradável, né? Uhum. É aquela correria, o pessoal correndo para pintar tudo, para deixar tudo nos trinques, assim, eles tiveram um prazo terrível, mas aí quando chega no dia da vistoria, eles querem pintar o portão, eles querem fazer tudo de uma vez, trocar alguma cerâmica, entendeu? Na hora, no momento, porque as construtoras realmente elas ficam desesperadas para tentarem camuflar aquilo que não adianta, a gente tem técnica, né? Assim, o meu começo foi de obra, então eu sei o que o outro lado. Eu conheço o outro lado, o que fazer para não ser notado. Então, assim, eu já consigo ir diretamente ali na ferida mesmo, no que eu suspeito que seja. E, na verdade, todas as vezes, na maioria das vezes, infelizmente, acaba sendo. Não tem. Eu gostaria muito de descrever um laudo que ele tivesse ao menos 10 folhas, mas não acontece isso. É sempre um laudo com 60 folhas ou mais. Porque são erros repetitivos, infelizmente. Essa tal praticidade de uma engenharia estrutural rápida, sucinta, né? Acaba trazendo os mesmos vícios construtivos repetitivos e que eles são assim, por exemplo, a construtora A, ela é de uma forma que toda vez o telhado dela tem esse vício construtivo, você vai ter vazamento, entendeu? Uhum. A construtora B, não, é no revestimento. E tem a construtora C, que ela é em tudo, entendeu? E a construtora C, eu nem gosto de... Nessa eu nem gosto de fazer, eu coloco o preço lá em cima mesmo, porque é uma construtora que ela não está apta a... Vamos dizer, ela não está querendo contribuir com o que a gente pede, né? Olha só, você tem que acertar isso, isso e isso, e faz rodeio e tudo mais. Mas, no geral, nesse mundo, né, de vistoria, as construtoras têm melhorado nesse aspecto de corrigir realmente o que a gente lauda. Entendeu? Isso é positivo. Pouquíssimas vezes, eu nem me lembro da última, tivemos problemas realmente de fato jurídico, entendeu? Existiram problemáticas, por exemplo, os vícios construtivos tão absurdos que a construtora teve que ficar na obra mais um mês para corrigir aquilo, entendeu? Por exemplo, a água da chuva se misturando com esgoto sanitário, entendeu? Então, assim, eles tiveram que ficar na obra, mas como é que se diz? Se colocaram
a disposição de fazer, entendeu? Então isso, acho que foi a situação mais difícil assim que eu passei, mas eles estavam dispostos a fazer. E hoje em dia é tão bom, né, voltando para o mundo da mulher, porque dos 3 últimos laudos que eu fiz, assim, eram mulheres, eram engenheiras mulheres que estavam para me receber e me entregar a obra, né? Porque eu faço uma representatividade para o síndico. Então, era uma engenheira mulher e todas elas eram muito detalhistas. Não, olha só. A diferença. Sempre tem um estagiário, né? Uhum. Então, elas colocam assim, fulano, pega a prancheta e vai anotando tudo que ela falar que tem que fazer. Entendeu? Por mais que eu fosse mandar. Não, você vai anotando, e aí, Joyce, ao decorrer da semana, do mês, a gente vai te mandando, você vai vendo se vai ficando bom. Sabe, o que não acontece muito no mundo masculino. Ele vai esperar ele receber aquele laudo para começar a entrar em ação, entendeu? Então, são pequenos detalhes que eu vejo que ter uma engenheira na obra faz toda a diferença, entendeu? Nessa questão de detalhe. E agora, sim, na questão da vistoria, de fato, né, voltando para o mundo da vistoria, eu acabo contribuindo muito, né, com os moradores em si, porque, na verdade, eles vão comprar algo e muitas das vezes recebem algo que está fora do padrão, entendeu? E é coisa do padrão que eu sei que está fora do padrão. Você é engenheiro, você sabe que está fora do padrão. O outro lá é engenheiro e sabe que está fora do padrão. Mas por correria, tem que entregar a obra tão rápido, sabe? Essa maneira jato de fazer a obra acaba passando despercebido e tudo mais. Eu visito telhado, né, também. Eu falo que é um ato de coragem, tá? Visito telhado, visito castelo d'água. Então, são locais que realmente talvez os homens nunca pensaram que a mulher fosse estar lá, né? Mas acaba ajudando muito, porque vazamento de telhado é uma coisa que causa muito danos, né? Muito dano e assim, as construtoras não costumam gostar muito. Você vai subir no telhado? Que não sei o que. Não, claro que eu vou subir no telhado. Eu não tenho pressa, eu volto outro dia, se não der para fazer tudo hoje. Então, assim, a gente acaba que espantando eles, mas sendo contribuinte para que o sistema construtivo, construído, na verdade, que vai ser entregue, seja pleno, né? E faça uma engenharia linda, que esse é o foco. Existem, até para o pessoal saber, né? Assim, existem 2 tipos de patologia: da construção e patologia da estrutura. Da construção, normalmente pode ser do sistema construtivo em si, né? Do produto de baixa qualidade, da forma que foi executado, da má execução, inclusive, de um produto de boa qualidade. E quando é patologia da estrutura, é um assentamento realmente da estrutura que também é previsto pelo cálculo, por isso que nas construções é indicado que se faça estudo de solo e tudo mais. Sim. Dentro da tua expertise, até para clientes que não sejam engenheiro, tá? Sim. Quais são o que você diria de dica para uma pessoa que não vai ter, infelizmente, às vezes não tem condições de contratar, mas vai fazer um recebimento de chave? Queria que você fizesse agora algo assim: 5 dicas para o recebimento de chaves. 5 dicas para o recebimento de chaves. Vamos lá. Temos que perceber se há muitas trincas e fissuras. Normalmente, quem vai receber o apartamento, ele não vai lá só uma vez. O ideal é que você não vá. O ideal é que você chegue lá de alguma forma, tente ir outras vezes, para entender se aquelas fissuras elas estão realmente aparecendo sempre, se elas estão sendo tratadas com muita frequência, entendeu? Porque existe um limite. E outra coisa também, vamos lá. A segunda dica: leve um cabo de vassoura. Faça um teste de percussão você mesmo. E você vai ver que muitos pisos vão estar ocos. Isso aí é fato. Gente, teste de percussão. O cabo da vassoura vai batendo no piso, tá? Vai batendo no piso, pra exatamente. ver se tá oco ou não. Se tá oco ou não.
Olha, existe uma briga, assim, dentro da obra, né? Para entregar rápido. Então, muitas vezes, os nossos queridos peões se desentendem com o encarregado e tudo mais. Então, gente, testem o esgotamento sanitário. Testem, porque sempre tem problema. Os ralos costumam estar entupidos, entendeu? Todos os ralos possíveis, testem isso, né? Estamos na terceira, né? Gente, só para vocês entenderem, tá? Eu já tive essa experiência de uma briga da obra, o cara colocar papel, cimento dentro de um saco plástico, enfiar no tubo, tá? E deixar. E depois, lá na frente, a gente teve que quebrar o piso para poder retirar. Então, o que ela tá contando é verdade. Gente, não passa nada. Testem também. Uma coisa que vai dar muita dor de cabeça pra dona de casa, principalmente, né? Ou pra quem for limpar, é o caimento do box. Testem isso, galera. Testem o caimento do box. Percebam também se as janelas, as portas estão funcionais. E reparem... quinta dica, e eu acho que é uma das mais importantes. Vá com o material que a construtora disponibiliza, ou ela disponibiliza por site, ou ela disponibiliza através de QR Code, ou por e-mail. Cada uma tem uma forma, uma planta, entendeu? E com tudo aquilo que você deveria receber. Meça o apartamento, porque acontece deles te dizerem que você está comprando um apartamento com 47 metros quadrados e, na verdade, vai ter 46. Então, cabe medida, né? Sim. Então, essas são as 5 dicas. E essa última, gente, é muito importante. Leia o memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? É o que você vai receber. É o que você vai receber. O tipo de revestimento que vai estar no seu apartamento. O que a construtora diz que vai fornecer. Você tem que olhar se é aquele ali mesmo. Entendeu? Os tamanhos dos ambientes é muito importante. A parte elétrica também. Olhem um quadro de luz, entendeu? Não deixem passar. Não deixem passar. Vê se está tudo identificado, vê se está tudo funcionando. Desliga e liga tudo, entendeu? E é isso. Assim, muitas construtoras, elas dão prazo, né? Tipo, você tem que fazer isso em 20 minutos, em 30 minutos. Então, não é uma coisa livre. Vá com mais uma pessoa. Gente, eu vou deixar depois o arroba, tá, dela aqui no nosso podcast. Então... Você que conhece alguém que tem algum problema, precisa de uma profissional de excelência para fazer um laudo para vocês, vai estar o arroba aí. A gente vai deixar... Vou deixar o QR Code aqui no cantinho, vai encaminhar para o Instagram dela, manda mensagem, chama a Joyce que ela arrebenta. E assim, eu atuo também agora, né? Ultimamente eu tô atuando muito mais com o recebimento do condomínio em si, né? O que é o recebimento do condomínio, das áreas comuns. Então, eu recebo o playground, eu recebo a parte das bombas, eu recebo a CMI, né, que é a Casa de Máquinas de Incêndio, eu recebo a piscina, se houver área gourmet, entendeu? Então, tudo isso é verificado, porque acontece muito de lá no folderzinho da construtora, é lindo, entendeu? Tem a almofada, tem tudo aquilo, e existe aquela frase que eles usam bastante, meramente ilustrativo. Não existe isso, querida. Se você está entregando, se você está ofertando aquilo para o consumidor, você tem que entregar aquilo para o seu cliente final. Então, não caiam nessa banela. E eu sempre falo para os síndicos, porque... mas a gente vai ter um custo logo assim, inserindo o condomínio, eu vou ter um custo elevadíssimo. Você vai ter um custo, sim, contratar um profissional competente, mas o que você vai ter de benefícios por contratar esse profissional é muito maior, entendeu? Eu acho que tem que deixar muito claro para os moradores, né, esse quesito do investimento. Eu sempre falo, é um investimento, gente, não é custo. Porque, por exemplo, uma certa vez, eu fui fazer o recebimento de um condomínio e... na parte de trás, que era onde tinha a área da cozinha, a áreazinha gourmet, né? Tinha uma clive, né? Uma subida. E assim, gente, 30 centímetros de largura da saída da cozinha para a pessoa passar e ir para o restante da área comum.
Ou seja, chuva, alguém escorrega, ou dia comum, alguém escorrega e rola e ribanceira abaixo. Porque simplesmente a falta de um gradil. Mas consulta o valor de um gradil, entendeu? Com a mão de obra, com tudo que for fazer, gente, já cobriu o laudo. Então, assim, isso foi uma das coisas que a gente sabe que, no mínimo, a norma pede 90 centímetros, 1 metro. A gente faz com 1,10 m para a pessoa ir com, sabe, com conforto. Hoje em dia acessibilidade, né? Não aceita a regra, não segue a regra, entendeu? É complicado. Mas a gente tá ali para isso, para, sabe, fazer valer os direitos, porque o síndico, ele não tem obrigação de ser técnico. Sim. Entendeu? Ele não é técnico, ele é síndico. Às vezes é um morador. Entendeu? Às vezes é uma pessoa que não sabe nada de obra, não entende nada de obra, então ele tá vendo ali tudo lindo, tudo maquiado, tudo belo, o dia da entrega, ele tá achando que tá perfeito. E assim, às vezes a bomba não tá funcionando, entendeu? Não faz um teste, né? Não faz um teste, ou então ela arma. E aí, igual eu recebi um condomínio também que a bomba armava e depois ela simplesmente morria. Entendeu? Ela não, mas eu quero ela funcionando o tempo inteiro. O tempo todo que eu estiver aqui, eu quero ir lá. Chegava lá, a bomba estava desarmada. Então, assim, você já consultou o valor de uma bomba? Assim, é muito maior do que o valor da vistoria. Então, você pensa, entrar em algo que você já vai entrar e ter uma parcela a mais na sua taxa de condomínio para pagar. Porque o condomínio não vai poder... mas tem a garantia e tudo mais. Gente, tem a garantia, mas muitas coisas perdem a garantia no ato da vistoria do síndico. Entendeu? O que eu acho isso erradíssimo. Porque se não há uma obrigatoriedade de levar um engenheiro que entenda e assuma a capacidade técnica para aquilo, como eu vou colocar uma pessoa que é leiga para assinar algo que ela não sabe o que é? Sim. Entendeu? Então, se protejam, né? Acima de tudo, síndicos, moradores, cobrem isso porque é realmente necessário, é realmente de extrema importância e vai ser uma economia danada. Bom. Mudando de um pouquinho de segmento, agora a gente vai para você como engenheira. Como é que você vê hoje a engenharia e o universo do sistema para os engenheiros? Qual sentido o universo? CREA, atendimento do CREA, a nível social, a nível de responsabilidade para nós engenheiros. Sim. Ao meu ver, né, o CREA deveria ser mais pai da gente, sabe? Eu vejo arquitetos tão bem... como é que se diz? Solucionadas, tão felizes. Assistidos. Né? Isso é a palavra que me faltava, obrigada. Tão bem assistidos que a gente sente essa carência, entendeu? E são coisas tão pequenas. Por exemplo, no grupo que a gente participa, tem sempre as mesmas reclamações. Que eu gerei minha RT e ela tá dando erro e eu não consigo gerar o boleto. Isso aconteceu comigo semana passada. E às vezes a RT é pra ontem. O cliente quer pra ontem. Então, assim, a gente tem que ficar em modo oração pra sair logo. Ou a gente tem que ir até lá por uma coisa muito simples, que eu vejo, hoje em dia a gente está no século XXI, a tecnologia está aí, automatiza, coloca no WhatsApp uma forma que a gente diga o problema e aquilo ali seja solucionado, básico. É o boleto que não está gerando? Peraí, me dá sua matrícula, me dá o número da RT, não sei o que, bum! Acabou. Hoje em dia você tem um monte de robô. A gente fala que é robozinho. Robozinho. Robozinho, entendeu? Que você bota teu CPF e ele vai ter acesso. Tá ali, essa RT que você quer? É isso aqui que você tá querendo pagar? Pronto, gente. Se são os mesmos problemas, tem que existir solução. A gente não pode ficar sempre caindo no mesmo erro, entendeu? Caindo na mesma demora. Assim, de clientes perceberem, nossa, o sistema CREA, hein? Toda vez. Caramba, o CREA toda vez... Poxa, daquela vez você não conseguiu me entregar, agora você também não vai conseguir me entregar. E assim, o que a gente pode fazer? Nada, a gente fica de mãos atadas. Então, a questão é essa, de melhorar
entendeu? Automatizar nesse sentido, chegar os engenheiros mais para perto. Alguns eventos acontecem, mas eu acho que não com a mesma frequência que deveria ocorrer, entendeu? Com o mesmo cuidado e até com atualizando a gente, né? De todas as coisas do hábito, do ambiente engenharia, né? Eu acho que o CREA deveria fazer esse papel também, sabe? De nos apresentar todas as novidades do mundo, eu acho, dentro da engenharia. Eu acho que isso seria muito importante. E fazer também mais projetos envolvendo mulheres, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que falta bastante, de a gente se sentir um abraço, uma representatividade assim grande, que consiga nos assistir de fato, porque isso tá pecando bastante. A gente tem bastante estresse e sempre com as mesmas coisas, sempre com problemas de RT, pagamento, entendeu? Solucionar esse problema, porque é desanimador, assim. Eu já até pensei, eu acho que eu vou fazer arquitetura também, porque se não for de um jeito, vai do outro, entendeu? Se eu não conseguir emitir por um lado, então do outro lado eu vou emitir e eu acho que é muito triste a gente chegar nesse ponto, nesse nível de estresse por uma coisa que não é difícil de resolver, gente. Não é complicado ter um sistema que vai nos assistir tanto assim. Não é, o papel dele é esse, entendeu? A gente vê que, assim, o sistema hoje em dia, ele tá bem difícil de assistência realmente aos profissionais, né? Então, até a gente coloca como SOS Engenharia, porque a gente traz para os profissionais o dia a dia do que vivemos. Sim. Então, seja a dificuldade com uma construtora, seja a dificuldade com atendimento do nosso serviço, mas também seja a dificuldade do sistema para conosco. Sim. Porque a gente só tem a responsabilidade de cobrar, de pagar RT, ART, pelo serviço que a gente presta, por qualquer serviço que a gente solicitar ao CREA, a gente pede isso, tem que pagar. E muitas das vezes a gente não vê... Um adendo. CREA, por favor, fiscalizem as obras sem engenheiro. Tem tantas por aí, entendeu? Isso também é assistir a gente. Porque com a fiscalização batendo, busca um engenheiro, entendeu? Vamos corrigir isso, porque, gente, é muita coisa acontecendo fora da norma, é muita coisa acontecendo que coloca em... Assim, uma certa vez, um professor falou pra mim, sabe a diferença entre um médico e um engenheiro? É que se um médico errar, ele vai matar um. Agora, se um engenheiro errar, ele vai matar um monte de gente de uma vez. Então, você imagina para uma pessoa que não é nem capacitada, não é nem engenheiro, e tá exercendo ali aquela obra de uma forma que ele acha que é correto, e a gente fica simplesmente, quando dá o problema, aí chama o engenheiro. E às vezes é tarde demais. Então, por favor, gente, fiscalizem as obras. Tá vendo? A gente tá falando aqui agora de mais uma problemática que a gente viu um monte, né? Eu não sei da sua turma. Graças a Deus, na minha turma, poucas pessoas saíram do universo da engenharia. Mas você vê muita gente nova hoje em dia que se gradua, não é uma faculdade, como eu já disse, não é uma faculdade barata, demanda muito tempo da gente, desgaste físico, tá? Sim. Porque no decorrer da faculdade a gente já tá no estágio... É físico e intelectual, né? Da faculdade, a gente está estagiando, e aí sai do estágio, faculdade, é uma estuda, rotina brabeira, pesado. É só para quem quer realmente. Aonde a gente estudou, a gente tinha aula sábado. Sim. Tá? Então, às vezes até 5 da tarde. Até 5 da tarde, sábado até 5 da tarde a gente tinha aula. Então, quando você traz isso para o cara que se forma e não tem o serviço, e aí a gente vê que não tem o serviço porque também não é fiscalizado. Como eu disse aqui em outro episódio, o Estado ele trabalha com uma demanda ativa. Então, você precisa da polícia 90, bombeiro 93, precisa de uma licença de obra, você tem que ir até lá e perguntar, apresentar o projeto e ver se aquela obra é compatível com o índice de construção que o município estipula para aquela área. Não readequa, faz. Então você já tem o dinheiro para projeto, tá? Para aprovação. E
e você vai ter um outro, de repente, para execução da tua obra, tá? Que a gente sabe que são coisas em que em alguns momentos podem ser distintos. Você vai contratar um cara que vai fazer a planta para você, legal, sim, mas o cara não tem uma equipe de execução. Sim. E aí você contrata, de repente, outro engenheiro que tem uma equipe, tá? Ou você vai contratar o mesmo engenheiro do projeto para conduzir a equipe que você tenha. Sim. Agora, uma vez que não é fiscalizado, a engenharia não é fomentada. Não é. E aí a gente tem isso desvaloriza o nosso serviço. Tá? E aí as pessoas veem como se fossem supérflua a presença do engenheiro na obra, né? O que não é, tá? Nem assim, nem na obra, no ambiente de obra, nem a nível social. Então, o engenheiro, como a gente brinca, né, na época antiga, dos feudos, o engenheiro, o médico eram os formadores de opinião. Hoje continuam sendo. Sim. Contudo, a própria entidade de classe que nos regulamenta a nível estadual, e muitas das vezes essa regulamentação estadual vem a nível federal pelo CONFEA, não nos representa. Claro que você está no meio privado, né, como a gente já destrinchou, mas quem está no meio público, numa prefeitura, num órgão contratado, você não tem o piso do engenheiro. Sim. E aí a gente vê essa dificuldade para regulamentar, fiscalizar e incitar os órgãos públicos, Ministério Público do Trabalho, a estar fiscalizando e normatizando. É verdade. A mulher, inclusive, a gente vê no histórico que o prolabore, né, o pagamento realmente da profissional mulher no ambiente, às vezes é reduzido. Exato. E aí você já tem um valor que é reduzido. Em cima de outro valor que é reduzido. A gente vê que a mulher é mais ainda desvalorizada. Sim, é verdade. Então, a gente, como você mesmo disse, precisa de mais participação das mulheres, mais fomento de ações para as mulheres dentro da engenharia, mas também tem toda essa dificuldade. O que para você, agora dentro desse contexto, contextualizando tudo isso tudo, o que para você seria muito importante que tivesse no universo CREA para que o CREA fosse bom para você? Bom para mim no sentido feminino, né? Ou feminino, profissional feminina. Profissional feminina? Eu acredito que até... não só feminina, mas no total mesmo, seria essa automatização mesmo, que a gente não tem, né? De coisas pequenas. Isso é uma coisa que, gente, me incomoda tanto, porque se eu vou fazer um boleto do plano de saúde, é tão simples, entendeu? Eles mandam ali, assim, é tão, sabe? Às vezes de coisas menores, de empresas menores, você consegue ir lá colocar seu CPF e ser rápido, entendeu? Ou então, seu CREA, coloca sua matrícula, seu número de CREA, entendeu? E seja uma coisa sucinta, não seja uma coisa desgastante, sabe? Acho que a questão mais é essa, é no contexto geral mesmo, essa automatização ajudaria, assim, de uma maneira... Mas, assim, uma automatização que funcione, né? De uma maneira gigantesca. A todos, né? A todos. Acho que não sei quem discordaria disso, né? Porque é algo muito positivo, ao meu ver. Bom, a gente vê que, assim, o sistema, né? A gente sempre vem falando também do sistema, do universo de trabalho, mas também do sistema que nos assiste. E a gente sempre busca trazer também, como a gente sempre pergunta, não adianta só trazer a problemática. Sim, trazer a solução. E nós trabalhamos com isso. Eu falo que o engenheiro, para resolver problemas. Em resolver problemas. Nosso foco é resolver problemas. E a gente vê que, muitas das vezes, o simples, sabe, não é executado. Simples bem feito. Sabe, a gente... Simples bem feito. Assim como na obra. Você não precisa ter uma obra... Se você souber fazer com uma organização... bem feitinho, bem organizado, é o beabá, bem executado, né? Simples, você não vai ter problema. Então, eu acho que essa cultura que a gente acaba vivendo no ambiente de obra, sim, ela também é vivida no nosso ambiente
de conselho, de assistência, de um ambiente de atendimento por parte de quem deveria, como você mesmo disse, né? Nos tratar como pai. Exato. Vou te tratar bem, mas eu vou te cobrar. Sim, beleza? Claro. Você tem que ser um bom filho, você tem que se organizar, você tem que fazer seu papel. Sim. Okay? Cada um fazendo sua parte. Mas vem cá, vamos sentar para almoçar aqui, vamos conversar, você tá bem, você não tá? O que você acha que a gente pode melhorar? Porque o diálogo, eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, né? Isso. Não pode ser só de cima para baixo. Dentro disso tudo, o que você acredita que agora, no ambiente macro, tá? Para todos os engenheiros, não só para a mulher, que o CREA poderia fazer para melhorar? Não só para você, mas para o ambiente macro. Para nós profissionais, como você mesmo já disse. Eu acho que até pontuou que e eu vou trazer junto, tá? Melhorar o atendimento. Sim. Fomentar a profissão na fiscalização. Sim, exatamente. O que mais, além disso, você acredita que seria bom? Olha, a atualização, né? Eu já falei sobre tudo que é de engenharia que acontece no mundo. Essa parte eu acredito também que é algo muito positivo e uma cobrança nesse sentido de estarmos atualizados, entendeu? Oferecendo até, de repente, cursos mais interessantes na plataforma, que sejam atuais, mas que sejam... Essa questão hoje de tudo ser online... eu não gosto muito, então eu vou dizer também que a questão mais presencial, porque aí você tem aquela questão do network que acontece, né? E acaba favorecendo, esquentando o processo para todo mundo. E essa questão mesmo de junção, sabe? Tratar a classe como uma classe só, entendeu? Bom. Todos os engenheiros aqui juntos pra gente... escutar as ideias, para a gente debater os pontos mais importantes e a gente também oferecer coisas importantes na questão da atualização, que eu acho um pouco precário ou muito padrão, algo que não prende a gente, que acaba sendo, entre aspas, chato, entendeu? De você estar prestando atenção, de você estar... fazendo um cursinho ou alguma coisa, a gente precisa de algo mais dinâmico, entendeu? Que aproxime as fontes. Eu acho que é isso. Bom, então seria mais um relacionamento para que nós pudéssemos fazer um sistema bom para a gente e para eles. Sim. A comunicação, esse diálogo. Sim, a comunicação em relação à atualização também, entendeu? Se preocupar com a nossa atualização, oferecer meios e até pode existir uma cobrança em relação a isso, entendeu? Cobrança que eu falo não no sentido só financeiro, não. Uma cobrança dentro da plataforma que nós venhamos a nos atualizar. Bom. Entendeu? Que isso faz com que você tenha mais profissionais competentes dentro do mercado. Entendeu? Excelente. E aí, mais profissionais competentes quer dizer maior demanda, e maior demanda no sentido de ter mais vagas, mais tudo, para que todo aquele pessoal que pensa em abandonar um dia a profissão porque não está sendo agradado, eles consigam achar os seus ramos dentro da engenharia, entendeu? Bom. Jorge, se a gente caminhando para o final, eu ia te pedir assim, faz um resumo pra gente, tá? Assim, da sua caminhada, do que você almeja dentro da engenharia e também, assim, contextualizando esse universo feminino. Então, vamos lá. Hoje em dia, eu me orgulho muito por quem eu me tornei, entendeu? Por não ser uma profissional que depende apenas de uma porta de empresa, né? Eu desbravei e vou lá e trabalho, né, da minha forma autônoma. Cada vez mais vou expandindo o horizonte, vou aprendendo. Gente, nunca parem de estudar. Nunca parem de estudar, nunca parem... apareceu uma pós, faça aquela pós. O conteúdo
sempre, é tudo. Não vai servir agora, mas futuramente, gente, vai servir para algo, com certeza. Não parem de estudar, não parem de buscar, né? Assim, e sendo mulher, principalmente, né? Quero dizer que sendo mulher, principalmente, a gente tem que buscar o nosso destaque em questão a saber das coisas todas que estão acontecendo naquele momento, ali tá sempre integrada nas coisas, sempre buscando a novidade, entendeu? Então, assim, vamos à frente, né? O que eu almejo para mim, né? Que foi a outra pergunta, é alcançar um lugar mais alto ainda do que eu tô, mais dentro mesmo desse universo de vistoria, de ser independente. Eu não visualizo, nem vislumbro ir trabalhar numa grande empresa, não sei o quê. Que eu seja a grande empresa, que eu seja a referência, entendeu? Eu busco isso, ser a referência no mundo da vistoria, ser a referência e buscando outras referências, porque antes de você, veio alguém que fez aquilo, entendeu? Então, eu busco muito isso, atualização, sempre, assim, eu tive professores, né? Então, sempre estou em contato com os meus professores, sempre estou buscando, olha, o que eu posso fazer isso ou aquilo. Tive professores no mundo da vistoria, que são meus professores até hoje, entendeu? Assim, que eu entro em contato com eles direto, eu ligo, acho que eu sou a eterna aluna, sabe? Porque a gente está sempre em contato, a gente está sempre buscando um ajudar ao outro, né? No meio da engenharia, se ajudem, porque se o sistema não pode fazer por nós, não está conseguindo fazer grande coisa ainda, por mais que venha tentando, que a gente consiga nos ajudando, entendeu? Então, aquele sentido de uma mão lava a outra, né? E as duas lavam o corpo inteiro. Então, é isso. Eu vislumbro mesmo alcançar lugares que hoje eu falo que é meio... Ai, nossa, vai ser difícil chegar até lá. Vai ser difícil ser uma referência, entendeu? Vai ser difícil estar no meio da engenharia sendo referência em vistoria. Mas, assim, eu creio num Deus que, sabe... Ele faz o impossível acontecer e a gente só basta acreditar, entendeu? E se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, a gente não tira uma montanha de um lugar e coloca no outro. Então, assim, o Deus que a gente conhece, que a gente acredita, ele pode fazer muitas coisas. E é isso, eu sei que ele pode fazer ainda mais do que pedimos ou pensamos, né? E é isso. Assim, dentro desse cenário aqui, eu queria... finalizar deixando agora para você um girassol. Obrigado. Girassol representa a busca pela luz, né? Pelo sol, sempre. Conhecida como a flor do sol. Uma pelo Dia da Mulher e outra para que você... Uma pelo Dia da Mulher, né? Pelo que representa, sim. E outra é pela mulher na engenharia, que é o girassol, ela tem a capacidade de girar dentro do seu caule, buscando o sol para poder realizar a sua fotossíntese. Então, a mulher, como você mesmo disse, né, Joyce, assim, ser dinâmica, sabe, de buscar o que está buscar melhor, o seu lugar, o seu conhecimento. Eu digo que, eu sempre brinco, né, eu gosto de virar o ano de cabeça raspada. Por quê? Porque, assim, no ambiente militar, o aluno sempre está de cabeça raspada. Sim, é verdade. E o aluno significa ser sem luz, ser sem conhecimento. Então, eu sempre busco iniciar o ano entendendo que eu tenho que buscar conhecimento. Uma nova oportunidade de fazer um recomeço. E esse girassol é para você, representa não só para você, mas eu quero que todas vocês, mulheres, se sintam representadas pelo girassol, busquem o conhecimento da engenharia, busquem a participação de vocês no sistema, busquem uma realidade melhor de vida, porque a engenharia é capaz de criar isso, verdade. Né? A mulher é capaz de criar a sua realidade na engenharia. A gente se recria o tempo todo, né? A mulher, ela tem essa expertise, ela tem essa função, ela parece
frágil, mas ela é muito forte. Então, é isso, gente. É se recriar a todo momento e acreditar que é o que eu sempre falo, o não a gente já tem. Então vamos tentar o sim, vamos buscar o sim. Se a gente tem um não hoje, amanhã a gente vai ter não de novo, mas semana que vem a gente pode ter um sim. Então, vamos nos refazer, até o momento que a gente vai chegar à excelência. Bom, entendeu? Bom. Ninguém fica sem aprender nada para sempre. Bom, é isso. Deixa sua mensagem do encerramento da sua participação, principalmente para as mulheres, mas deixa para o ambiente da engenharia. Gente, assim, o pessoal que está formando agora, talvez... porque na minha época foi a crise que estava tendo. Eu entrei na engenharia 2014, a crise, será como é que vai ser? Gente, as incertezas da vida, os intercalços, são sempre. Sempre vai ter. Não importa se o mercado vai estar superaquecido, se o mercado não vai estar, se vamos estar em crise, se não vamos estar, entendeu? A gente tem que estar preparado pelo que a gente já falou, né? Pelo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Então, a gente tem que se preparar realmente, buscar ser diferente. Não adianta que as coisas não vão vir de mão beijadas. Entendeu? Há muito sacrifício, há muito choro. Não desista, porque todos os dias é um leão que a gente, né, vai matando. Mas a gente tem que ser mais forte do que isso, né? Para realmente olhar para trás, né, futuramente e deixar um legado. Tipo, o que eu deixei, sabe? O que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer que eu sou o quê? Eu fui o quê? Entendeu? Principalmente, as pessoas vão lembrar de você como um bom profissional, entendeu? Se você se dedicar, você vai ser referência naquilo. E não desistam nunca de aprender, não desistam nunca de inserir conhecimento. Conhecimento, as pessoas... certamente você já ouviu essa frase, que conhecimento é algo que ninguém te tira. Então, gente, ninguém te tira. Você mesmo se coloca no universo do conhecimento e ninguém pode tirar isso de você. Entendeu? Então, é mágico, é fantástico. A gente só precisa estar correndo atrás, buscando mesmo, não desistir, porque não sempre terá. A certeza da vida é o não. Entendeu? Isso a gente já sabe. Então, vamos buscar... nos preparar, estudar, buscar novas oportunidades. A gente tem... Normalmente, o engenheiro ele é bem criativo, porque você tem que ser criativo na hora de solucionar problemas. Você não pode ser uma pessoa engessada. Caramba, e agora o que vai acontecer? Como é que eu vou fazer aqui? Não sei o quê. Normalmente, o engenheiro é o cara dinâmico. Poxa, me dá um problema, me dá aqui que eu vou resolver. E pronto, você tem que pensar rápido, entendeu? Então, você tem que estar sempre aprendendo para o seu cérebro estar naquele modo expertise, entendeu? Eu acho que é isso, gente. Conhecimento é a regra, nunca é demais. Vamos nos encher, transbordar de conhecimento. Gente, é isso. A gente está aqui chegando a mais um final de um episódio com a presença dessa mulher forte, dessa engenheira... referência dentro do que faz, e a gente deixa essa mensagem para você, mulher. Parabéns pela sua inserção, pela sua escolha, pela sua postura e pelo seu posicionamento de fazer, de participar e de compor o sistema da engenharia. Aqui no nosso podcast, SOS Engenharia, é feito de engenheiro para engenheiro. Até mais.